O tema é Os Improváveis, e o texto é Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Você pode abrir sua Bíblia para poder anotar, marcar ela, como você também pode ler aqui na tela. Se você puder, leia na sua Bíblia. É sempre bom ter a Bíblia física, né? Hoje nós temos Bíblia em aplicativo e tudo isso é importante, não tem nada de errado nisso. Até porque, se nós fôssemos pensar nessa questão, nós estaremos ainda lendo a Bíblia na pedra, né? No pergaminho. Então, tudo já é uma evolução. Então, não há nenhuma discriminação contra aplicativo, Bíblia no celular, nada disso. Agora, é muito bom também você ter a Bíblia física, de papel, para você anotar, marcar, aprender a manusear, né? Então, Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Que diz assim, na versão NVI, Mateus 8, 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto ou do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos, ou os da casa do reino, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então está aí essa passagem de Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13, do centurião que pediu aí pelo seu servo. Meus irmãos, eu queria, antes de qualquer coisa, louvar a Deus pela vida das pessoas que Deus tem colocado ao meu lado. Uma das pessoas é o Luiz com S, né? Chama assim, que tem sido uma bênção na minha vida e que tem nos ajudado muito. Eu lembro quando o Elias, que é o primo, né, de consideração do Luiz, falou para ele, meu primo tá querendo conversar com o senhor e tal, e ele falou, olha, ele é uma bênção, e realmente eu pude constatar que o Luiz, a Suelen, foi um presente de Deus para a nossa igreja. E quando eu falei com o Luiz sobre o tema, né, Os Improváveis, Luiz mandou a arte para mim, se ele puder até coloca aí de novo, Luiz. E eu, observando a arte que ele fez, eu achei muito interessante que ele colocou um papel amassado como fundo, como base desse tema, Os Improváveis. E isso mexeu comigo. Eu falei assim, rapaz, olha que coisa interessante. Ele, com a sensibilidade do trabalho dele, né, que ele trabalha com isso, ele, ao eu mandar o tema para ele, ele já pensou, já sacou ali e colocou um papel amassado como base desse tema, Os Improváveis. Né? Então, realmente, é essa ideia mesmo. Pessoas rejeitadas, amassadas e jogadas fora. O tema vai falar dessas pessoas, os improváveis. Ou seja, reprovados, censurados, rejeitados. Né? E uma fala do Luiz, quando eu falei com ele, pô, Luiz, gostei aí da arte. Ele falou, pastor, é uma analogia. Um papel amassado é uma coisa que todo mundo jogaria fora. Logo, é visto como imprestável. Né? Então, a ideia é essa, é algo imprestável, né? Algo improvável, algo que ninguém olha, que ninguém dá bola. Do ponto de vista aí, que nós vamos falar, é espiritual, religioso, seja o que for. Então, o tema é esse, Os Improváveis. E eu não tenho dúvida, meus irmãos,
diante do texto que nós acabamos de ler, que nós devemos olhar para os improváveis de alguma forma, olhar para esses rejeitados, olhar para esses não religiosos, entre aspas, olhar para esses que às vezes não sabem nem quantos livros a Bíblia possui, que não sabem encontrar um texto bíblico, que não sabem nem o que é versículo, o que é capítulo. Nós devemos, nós religiosos, estou nos chamando aqui, nomeando, nós cristãos, evangélicos, crentes, protestantes, seja o que for, católico, eu estou nomeando a gente de prováveis. Nós somos os prováveis. E uma coisa que eu digo aqui já de antemão, nesse início de mensagem, é: nós, os prováveis, devemos observar, nesse quesito aqui da administração, os improváveis. Aqueles que nós rejeitamos, aqueles que a gente faz cara feia, aqueles como um amigo mandou uma mensagem para mim essa semana dizendo: pastor, tudo que está acontecendo é Deus pesando a mão sobre o Brasil, sobre o mundo, porque os improváveis fizeram o que fizeram, não deram honras a Deus, e aí por eles não terem honrado a Deus, tudo isso está acontecendo por causa do carnaval, e se esquece que esse vírus é mundial, lugares que não tem nem carnaval, né? E ele falando aquilo, eu falei: meu filho, entenda uma coisa, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Uma coisa é alguém que tem conhecimento e rejeita, ou uma coisa é alguém que, como nós, os prováveis, conhecemos a palavra, temos acesso à palavra, e nós o negamos diariamente com as nossas atitudes. Nós damos mau testemunho, tratamos mal nossos filhos, nossa esposa, nossos amigos, nossos pais. E aí que está o problema. O que mais te ofende? Uma ofensa de alguém desconhecido ou a ofensa de alguém conhecido? O que mais me ofende é quando alguém que eu amo me ofende. Não um desconhecido. Por isso que diz a Bíblia que o julgamento começará pela casa. O peso e a cobrança maior é pela casa, ou seja, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se tem alguém que tem que botar a barba de molho, somos nós os prováveis. Eu, você, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque para nós muito foi dado. Meu irmão, então, todo dia eu acordo pensando nisso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu cresci, eu tive a honra de crescer dentro de um lar já restaurado. Minhas irmãs mais velhas, a Conceição, a Rosemary, o meu irmão Pedro, a Patrícia, ainda pegaram minha mãe e meu pai numa época complicadíssima. Eu não, quando eu nasci, minha mãe já estava convertida, meu pai estava convertido e totalmente transformado. O meu lar, quando eu nasci, já estava transformado. Imagina tantos anos, 44 anos, eu esqueço minha idade, né? Estou ficando velho, eu esqueço. 44 anos de bênção, de ministração, de pregação, de ensino, de educação. E agora, imagina o que me será cobrado. Então, eu não posso me comparar com o improvável. Eu não posso querer cobrar do improvável o que eu devo me cobrar. Né? E eu não posso imaginar que Deus vai pesar a mão sobre o improvável, porque ele é um ignorante, ele não sabe. Eu falo sempre isso, como diz lá em Nínive, não é isso, irmão? Me ajuda aí, irmão, prega comigo. Que Deus falou assim: você não está querendo pregar para eles? Esse povo não sabe discernir entre a mão direita e nem a mão esquerda, porque ele não queria pregar. Entendeu? Então, você tem que pregar, porque essas pessoas não sabem discernir. Então, Deus não está preocupado com essas pessoas no sentido de querer, vou matar essas pessoas. Não, ele veio para dar vida. Ele veio para restaurar. Então, hoje, é algo muito sério para a gente atentar. Então, a minha dica, logo de antemão, já no início daqui, depois de ler um texto como esse, vamos atentar para os improváveis. Aspecto, não estou enaltecendo o pecado,
Não estou enaltecendo o erro dessas pessoas. Erro é erro, pecado é pecado, amargo é amargo, doce é doce. A Bíblia já diz, ai do que chama doce amargo e amargo doce. Não estou querendo enaltecer pecado. Eu estou dizendo que há características nos improváveis, há atitudes nos improváveis em alguns momentos, em alguns improváveis, que nós devemos atentar. A Bíblia deixa isso claro. Nos 4 evangelhos, olhando para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, são os evangelhos que narram para a gente a história de Jesus. Os 3 anos e meio do seu ministério, fala um pouco do seu nascimento, né, da sua juventude. E 3 anos e meio ali, os 4 evangelhos vão narrar isso para a gente. A sua nascimento, vida e morte. Então, quando a gente vê os 4 evangelhos, as maiores demonstrações de evangelho vem de pessoas improváveis. Olha que coisa séria. Olhando os 4 evangelhos, olhando para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as maiores demonstrações de evangelho vêm de pessoas improváveis. O que isso te causa? Porque isso me causa arrepio. Isso me causa, meu cabelo fica em pé, embora meu cabelo é curto, é duro, né, durinho, crespo, desculpa, me corrigindo ali, crespo, não se fala duro, crespo, né, então eu fico, né, porque pensar que nos evangelhos, as maiores demonstrações de evangelho vêm de pessoas improváveis. Então isso tem que nos fazer refletir. Vem de onde menos se espera. Exemplos incríveis. Sabe, um exemplo que eu vou dar disso já viu morador de rua? Quem está em condição de morar, tá naquela condição ali de estar na rua, já observou? Já tem alguns experimentos sociais aí, de youtuber, que mostram muito isso. Você vê um morador de rua, aí ele está ali, às vezes com fome, né? Alguns momentos com dificuldade de ter um prato de comida, aí o pessoal vai lá e dá, ele vende latinha, ele vende papelão, ele se vira e ali ele compra a sua comida, ele vai naqueles lugares que vende comida com preço popular, restaurantes populares, ele se vira. Aí vamos dizer que no final de semana o restaurante popular está fechado e aquele morador de rua ele conseguiu receber ali um dinheirinho de alguém passou e deu um dinheirinho para ele, deu 50 reais para ele, deu um dinheiro legal para ele poder se alimentar. Aí ele pega aquele dinheiro, tá com fome, barriga roncando, ele vai lá, compra alguma coisa para comer e ele senta, se prepara para comer. Daqui a pouco vem um outro morador de rua e senta do lado dele com fome, não conseguiu ter um dinheiro como ele teve, como ele conseguiu, e aquele outro morador pede a ele que divida com ele aquela comida. A maioria das vezes, é claro que existem momentos e exceções, mas a grande maioria dos moradores de rua, pessoas que estão em condição subhumana, difícil, eles dividem o que tem. O pouco que ele tem, ele divide. Então, de lugares improváveis, de pessoas improváveis, nós vamos ver atitudes dignas. E daqueles que às vezes estão com bastante, tem muito, você vai ver egoísmo. Você vai ver uma pessoa que não é capaz de dividir nada. Então, é parecido com isso que acontece aqui nos evangelhos. Pessoas improváveis tiveram ato de fé, pessoas improváveis tiveram ato de adoração, pessoas improváveis tiveram ato de gratidão, de misericórdia, que não foi encontrado nem mesmo entre os religiosos, nem entre os judeus da época. Então é isso que eu queria chamar a tua atenção. Existem ações de pessoas improváveis em alguns momentos para com Deus ou para com o próximo que nós devemos atentar, que nós devemos pensar, há algo que às vezes vem de pessoas que eu não estou esperando, que eu deveria aprender, que eu deveria fazer como cristão. Então, eu não tenho dúvida de que nós, que somos religiosos, não há jeito. Se alguém vê, eu sou pastor, hoje é o dia do pastor, ele é pastor protestante, ele é pastor evangélico, ele é crente, né? Então eu sou identificado por isso. Socialmente falando, a minha religião é protestante, né? Evangélica.
Há uns que são católicos. Então nós que somos ligados à religião, aí eu vou usar essa expressão, religiosos, né? Nós somos religiosos, nós somos os prováveis, devemos olhar para os improváveis com atenção. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, nessa Santa Ceia, nessa noite, nesse momento, é olhar, atentar para algumas ações daqueles rejeitados, aqueles amassados, jogados fora, aqueles que ninguém olha, aqueles que ninguém imagina. Aqueles que são pecadores, aqueles que são a escória da sociedade, aqueles que não podem entrar no templo. Eles não se sentem dignos de entrar e, às vezes, muitas das vezes, nós os expulsamos. Nós não temos prazer de que eles sentam do nosso lado. Eu estou falando de uma forma genérica, não é que eu concorde com isso. Está entendendo? Então, nós devemos atentar para isso. Então, o primeiro exemplo que eu quero citar, para não falar aqui palavras ao vento, é o exemplo que nós lemos. O maior ato de fé, né? Nos evangelhos, eu considero assim, veio de uma pessoa improvável. O maior ato de fé, olha o que eu estou falando, o maior ato de fé de uma pessoa nos evangelhos, de tantos exemplos que nós temos, veio de alguém improvável. Veio de um centurião, de um oficial romano, de alguém improvável, romano. Opa, como assim? Não deveria vir o maior ato de fé de um judeu? De alguém religioso? De um fariseu? De um saduceu? De um escriba? De um zelote? De alguém que tivesse ligado à religião judaica? Não deveria vir deles? Como assim que veio de alguém improvável? Veio de um centurião. Porque nós lemos aqui que um centurião se dirigiu a Jesus, e aqui Mateus diz que o centurião se dirigiu. Quando fala que ele se dirigiu, aqui não dá uma ideia de que ele foi, mas na verdade ele mandou alguém falar com Jesus. Depois você vai entender o porquê que ele mandou alguém falar com Jesus. Mas quando diz que ele se dirigiu, é porque quem está representando ele é como se fosse ele. Assim era naquela época. Quando ele mandava alguém pedir alguma coisa, era como se fosse ele mesmo mandando. Então, ele se dirigiu a Jesus pedindo ajuda. A ajuda dele já é muito esquisita, porque normalmente o centurião, ele tinha pessoas ao seu comando, né? Centurião, 100 homens que ele comandava. E ele tinha um servo. Gente, mão de obra de servo naquela época era algo descartável. Se eu tenho um servo doente, eu dispenso ele e chamo outro, eu não quero nem saber dele. Mas já observe que esse centurião era alguém diferente, porque para ele um servo era alguém especial, era alguém importante. É o que eu digo, eu não vou pôr você em risco, porque você para mim não é número. Você para mim vale mais do que não é um número na estatística. Por isso que a gente vai ter toda a precaução com o nosso retorno ao culto presencial. Esse centurião não via o seu servo como um número, como ele substituísse, como alguma coisa descartável, não. Então ele se preocupava, tanto que ele mandou alguém ir a Jesus e pedir ajuda. O meu servo está paralítico. Ele está sofrendo muito. Versículo 6. Aí Jesus disse para ele o quê? Jesus disse, eu irei curá-lo. Aí no versículo 7, eu irei curá-lo. Curá-lo, acabou. Ponto final. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Ele diz, não mereço que o Senhor venha na minha casa. Não, eu não sou digno. Esqueceu que eu não sou judeu? Esqueceu? Eu sou pecador. Não sou digno. Então, aí ele vai dizer, não sou digno, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Olha a fé desse homem que não era judeu. Ele já diz assim, não venha porque eu não sou digno. Então, diz só uma palavra que meu servo será curado. Agora, olha a dimensão, a extensão dessa fé. Olha o que ele vai dizer, versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu sou autoridade, eu sou centurião. Com soldados sob meu comando, eu tenho 100 homens sob meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, ele tem que ir. E a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ele tem que fazer porque eu sou autoridade. E ele faz. Aí a questão é, a fé desse centurião era algo tão fantástico, tão tremendo, que ele comparava o abstrato com o concreto. Ele comparava o transcendente com o visível, palpável. Para ele não havia barreiras
Jesus tinha uma autoridade espiritual, tanto que ele foi questionado, quem é ele para perdoar pecados? Porque quem olhasse para Jesus, ele não tinha parecer nem formosura, ele não tinha crachá, ele não tinha uma roupa de soldado ou de chefe de general. Ele era um homem comum como todos os outros. Tanto que quando foram prender Jesus, tiveram que pedir ajuda que ele fizesse um sinal para ver quem era Jesus. Jesus se confundia até com os próprios discípulos. De tão comum que ele era, ele tinha um rosto comum, ele não tinha uma beleza que nós o desejássemos. Não, meu irmão. Então, Jesus era esse. Então, ele vai dizer assim, olha, eu não mereço que o Senhor venha. Então, o centurião, ele pega a autoridade que ele tinha. O centurião tinha farda, ele tinha uniforme, ele tinha credenciais, ele tinha crachá, ele tinha arma, ele tinha espada, ele tinha autorização, ele tinha documento, tudo visível, tudo palpável. Por isso que ele mandava ir, tinha que ir. Por isso que ele mandava voltar, tinha que voltar. Mas Jesus não. A autoridade de Jesus tinha que ser reconhecida como? Espiritualmente. Por isso que muitos duvidavam. Tem gente que chama ele de Beelzebu. Você é Beelzebu. Por quê? Porque olhar para ele não via nada. Só tinha como ver a autoridade de Jesus espiritualmente. Foi o ladrão da cruz. Ele mesmo vendo Jesus agonizando, ele viu que ele era o Filho de Deus. Isso só se discerne espiritualmente. E esse centurião não faz diferença do espiritual ou do que é visível, não. Ele coloca tudo no mesmo nível, de tamanha era a fé dele. Por isso que ele diz, eu digo a um, vai. O que ele queria dizer? Se o Senhor der uma autoridade, se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado onde ele estiver. O Senhor não precisa ir na minha casa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que fé que esse homem tinha. Você não precisa ir, o Senhor tem autoridade. Ele viu anjos sem ver. Ele viu Jesus comandando um exército de miríades de anjos sem ver. Mas para ele aquilo era visível, notório. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que diz no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguiam, digo-lhes a verdade. Olha aí o que eu estou dizendo, não estou dizendo loucuras aqui não. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu não encontrei em Israel, naqueles que eu deveria encontrar, naqueles que me conhecem, naqueles que conhecem a Torá, naqueles que conhecem a lei, naqueles que são religiosos, nem entre eles eu encontrei alguém com uma fé como essa, que compara o invisível com o visível com uma naturalidade tremenda. Nem entre os nossos eu achei tamanha fé. E aí ele conclui, eu lhes digo que muitos virão, olha aí que eu estou dizendo, não estou dizendo loucura aqui não, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa, com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Quando ele diz isso, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ele está dizendo, muitos improváveis virão. Muitos improváveis virão, gente que você nem imagina, gente que você discrimina, gente que você aponta, eu e você apontamos, gente que a gente pensa que não tem Deus, gente que a gente diz, cheio de demônio. Pessoas improváveis virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É isso que ele está dizendo, por isso que eu estou dizendo para você, nós temos que em muitos momentos olhar para os improváveis e ver, porque deles muitas vezes saem coisas e adorações e fé maiores do que nós que somos tidos como religiosos. Nós que conhecemos Bíblia, nós que cantamos, nós que ceamos, nós que dizimamos, nós que ofertamos, tem gente que não faz nada disso e muitas vezes agem com mais coração, com mais temor do que a gente. Por isso que ele está dizendo, pessoas improváveis virão do Oriente, do Ocidente e vão se sentar à mesa. Olha aqui, isso mexe comigo. Porque eu estou do outro lado. E eu posso ser o que estou criticando. Eu posso ser o que está chateado porque ele entrou na casa de um ladrão, de um publicano. Eu posso ser aquele que estou questionando o ato de Cristo, de misericórdia, de amor e de graça. E ele vai dizer... Mas os súditos, é como se mas os da casa, mas os prováveis,
Mas os da casa serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Com isso, ele não está generalizando. Com isso, ele não está dizendo a sua totalidade. Mas há um percentual muito grande de pessoas que vão dizer: eu expulsei, eu curei, eu cantei, eu preguei, eu fiz isso, eu dizimei. E ele vai dizer: eu não te conheço. Isso precisa entrar na nossa cabeça, porque eu vejo gente muito inocente. Gente que vê um político ajoelhar e diz: olha que coisa linda. Isso não quer dizer nada. Há muito louvar com os lábios, mas o coração está distante. Nós não temos como medir isso. Não se mede isso por um ato. Não tem como medir. Pare de ser inocente. Pare de ser alguém levado por atos tão vazios e tão plastificados. Pelos frutos conhecereis, diz o Senhor. Então, Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Eita, que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa é o que nós acabamos de ler. Que pessoas improváveis se sentaram à mesa. Volto a dizer, não é uma inaltação de pecado ou de erro, não, nada disso. Mas é entender que o Espírito de Deus não está preso a nenhum regimento religioso ou quatro paredes. A gente não tem como controlar ou deter. Ele age e ele faz o que lhe apraz. Sabe, isso mexe com você. Isso mexe comigo. Eu, como religioso, usando essa expressão que se tornou uma expressão difícil de dizer, porque religioso para nós se tornou sinônimo de hipocrisia. Às vezes eu vou num lugar, hoje eu fiquei impressionado com as declarações que eu recebi do dia do pastor, fiquei muito emocionado, muita gente colocando ali dedicatórias, e às vezes eu vou nos lugares e alguém me identifica logo de cara como pastor, eu não gosto, é horrível, porque eu sei dos olhares. Eu sei do preconceito que existe, eu sei que já se tornou sinônimo de gente que passa os outros para trás, gente que ilude os outros. Graças a Deus ainda há gente que acredita que há pessoas honestas, e é verdade, nós devemos acreditar, não devemos generalizar. Mas é difícil. Às vezes você lidar com isso, com um olhar da mesma hora de discriminação, porque se tornou sinônimo disso, infelizmente. Sabe, mas eu, como sou pastor, eu olhar, ler isso aqui, de que nos evangelhos, é claro que teve muito judeu que teve atitudes lindas, prestativas de adoração, mas imaginar que os maiores atos de fé e de adoração veio de gente que a gente não imaginava que viria. Isso mexe comigo, porque hoje eu posso estar na condição desses que não percebe ele, que não o adora como deveria adorar, que não tem fé como deveria ter, e ainda criticando aquele que tem aquilo que eu acho que ele não tem, e me achando ter o que eu não tenho. Então por isso que isso mexe comigo, por isso que eu estou te chamando para atentar para os improváveis, porque eu creio que esse seja um exercício interessante. E no final aqui desses exemplos eu vou te dar 3 possibilidades do porquê que os improváveis adoram de uma maneira diferenciada, alguns, né? E tem uma fé diferenciada, né? E tem uma gratidão diferenciada. Eu vou trazer aqui para que eu e você possamos buscar, mesmo estando do lado de cá, ter essas características. Então, um segundo exemplo, não mexe com você como cristão saber que um dos maiores atos de adoração veio de uma pessoa improvável? Primeiro, o maior ato de fé veio de uma pessoa improvável, que foi centurião. E não mexe com você imaginar que um dos atos de adoração, um dos maiores atos de adoração nos evangelhos veio de uma pessoa também improvável. Isso está lá em Lucas 7,36, da mulher considerada pecadora, a mulher que foi denominada pecadora, a mulher que foi identificada não pelo nome, mas pelo que eles achavam que ela era, pecadora, a marca que ela tinha, possivelmente uma prostituta. Ou seja, não mexe com você
você o fato de que um dos maiores exemplos, não o único, de adoração, veio de uma mulher que todos olhavam para ela como alguém indigna. Jesus estava na casa de um religioso. Jesus estava numa casa de um dos nossos, dos prováveis. E aí diz que quando ele estava lá, essa mulher improvável, essa mulher pecadora, assim dito aqui, ela foi até ele, porque sabia que ele estava lá, levou um perfume caríssimo. E quando ela entrou ali, ela se ajoelhou aos seus pés, derramou perfume caríssimo sobre os pés de Jesus e banhou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos. E enquanto ela fazia aquilo, alguém pensava, se ele, Jesus, fosse profeta, realmente, se ele fosse profeta, ele saberia quem ele está tocando, que essa mulher é uma mulher pecadora, essa mulher é uma mulher improvável, essa mulher é uma mulher indigna, essa mulher é uma mulher reprovável, essa mulher é uma mulher que o papel foi amassado e jogado fora, ela não merece estar aqui, ela não pode estar aqui. Aí Jesus disse: Simão, Simão, sabendo do pensamento dele, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo. Eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me ungiu com perfume. Simão, sabe, Simão, quero te pedir perguntar uma coisa. A quem muito é perdoado, muito ama, não é verdade, seu irmão? Se alguém se sente muito perdoado, vai amar muito mais do que aquele que não se sente tão perdoado, daquele que acha que está pronto, daquele que acha que é são. Então Jesus diz isso para ele. Por quê? Porque essa mulher improvável adorou o Senhor como muitos prováveis não fizeram. Ela não se importou com o olhar de reprovação, ela não se importou com o julgamento daqueles que diziam que ela deveria vender aquele perfume para dar aos pobres, ela não se importou com toda a crítica que estava sofrendo, ela simplesmente foi ali e o adorou. E isso precisa mexer comigo e com você, porque pessoas improváveis estão adorando ao Senhor de uma forma que talvez nós nunca tenhamos adorado. Nós que sabemos de quais os louvores, os hinos e que sabemos abrir a Bíblia, talvez não tenhamos adorado ao Senhor como essa mulher chamada pecadora adorou. E isso precisa mexer com a gente, os prováveis. Isso precisa deixar a gente assim, curioso, e falar: Senhor, eu quero aprender com os improváveis. Eu quero aprender com eles qual o segredo que eles têm para tocar o teu coração como uma forma que eu ainda não consegui te tocar. Que coisa tremenda. Não mexe com você como cristão saber que um dos maiores atos de gratidão veio de um improvável? Não mexe com você saber que um dos maiores atos de gratidão veio de um improvável? Diz o texto de Lucas 17:11 que 10 leprosos procuraram Jesus. E de longe, porque eles não poderiam se aproximar, a lepra era muito contagiosa, assim como o vírus aí que nós estamos vivendo. E eles de longe suplicaram pela cura. 10 leprosos, 10 leprosos. E aí Jesus deu uma ordem: vai e se mostre ao sacerdote, porque naquele período o sacerdote tinha um papel de médico, só o sacerdote constatava a cura de uma pessoa. Só o sacerdote podia dizer para a pessoa: pode voltar ao convívio, senão não podia voltar, tinha que ficar isolado. Aqueles 10 leprosos estavam vivendo o que a gente vive, mas numa proporção muito pior, uma quarentena terrível. E aí eles clamaram pela cura, Deus falou: mostra-se ao sacerdote. Quando eles estavam indo em direção ao sacerdote, ainda leprosos, eles começaram andando e começaram a serem curados. E quando eles olharam, eles estavam completamente curados. A carne, agora podre, estava sã, estava totalmente reabilitados, curados. E diz que quando aqueles 10 homens olharam e se viram curados, ficaram empolgados. Imagina aquela quarentena interminável que eles estavam vivendo. E aí pensaram: vou ver minha mãe, vou ver meu pai, vou ver minha esposa, vou ver meu filho, vou voltar para minha cidade. E eles olharam, se viram curados, cada um se voltou para o seu caminho. Mas diz que um daqueles homens voltou, diz: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E aí Jesus dá uma ressalva aqui: e este era samaritano, e este era evangélico, e esse era não era evangélico, e este era ateu, e esse era alguém improvável, era alguém de fora, era alguém que não temia Deus, era alguém discriminado.
E esse que voltou era um samaritano. Samaritano era um povo misturado. Eles sofriam preconceito dos judeus, porque eles eram meio judeus, eles não eram judeus puros. Então o judeu não passava dentro de Samaria. Não, por quê? Porque era proibido para eles, porque os samaritanos eram impuros. Então, quem voltou para agradecer foi alguém improvável, foi o samaritano, o rejeitado, o que sofre preconceito. Só ele voltou. Jesus ressaltou isso. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este improvável estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vai, a sua fé te salvou. Não mexe com você saber que um dos maiores atos de gratidão veio de alguém improvável, de um samaritano, de alguém rejeitado. Não mexe com você saber que um dos maiores atos de socorro e de misericórdia, um dos maiores exemplos vem de uma parábola contada por Jesus, chamada a parábola do bom samaritano, onde na história quem tem um ato cristão e um ato genuíno de misericórdia, de altruísmo, de amor ao próximo, é alguém improvável. Jesus podia ter usado o exemplo do evangélico, do católico, Jesus podia ter usado o exemplo de tantos, mas ele usou o exemplo de um improvável, de um samaritano. Diz que na parábola o sacerdote viu alguém ferido e passou, não tinha tempo para aquela pessoa ferida. Naquela região, naquele lugar, havia muitos assaltos, era um lugar perigosíssimo. Então Jesus usa uma história daquela região, daquele cenário de violência, e ele diz que ali um homem foi assaltado, foi ferido, e passou alguém por ele que era um sacerdote, que era um evangélico, que era um católico, que era um religioso, que era um provável, e aquele provável passou, mas não tinha tempo. Ele passou e não ajudou aquele homem, viu, mas não socorreu. Depois passou um levita. Longe de mim dizer que levita é quem canta, porque não tem sentido algum dizer isso. Há uma ligação dos levitas com o louvor, mas dizer que quem canta é levita é totalmente errado, porque a função de um levita no Antigo Testamento era totalmente diferente da atualidade. Mas o levita era alguém ligado à religião, ligado ao templo, tinha toda uma agenda para fazer. Então o levita também é um exemplo de crente, de católico, de religioso, de provável. O levita também viu aquele homem ferido, não tinha tempo para ele tinha muitos afazeres no templo, então ele passou de largo, não fez nada. E diz que passando um samaritano, passando um improvável, passando um rejeitado, passando um homossexual, passando aqueles que todo mundo olha e joga pedra, todo mundo olha e diz: isso aí não é nada, esse aí não teme a Deus. Passando esse rejeitado, que ali foi simbolizado por um samaritano, diz que ele se compadeceu do ferido, ele socorreu o ferido, ele lavou as feridas do ferido e levou ele até um local e cuidou dele ali. Quando ele teve que ir embora, ele disse para aquela pessoa daquele local: cuide dele até ele se recuperar. Eu vou deixar aqui um dinheiro, e se for além do que eu deixei, eu voltarei para pagar a dívida pelo cuidado que você teve com ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ao usar uma parábola para falar sobre ato de misericórdia, ato de amor, ato de bondade, ele usa o exemplo de alguém improvável. Isso não mexe com você, não mexe comigo? Claro que mexe. Aí eu quero agora trazer, já que a gente está mexido, eu estou mexido e fiquei mexido com essa palavra que o Senhor me deu de madrugada, eu queria trazer aqui três considerações. Eu não sei se está na ordem aí, Luiz, que eu fiz correndo. 3 considerações aqui do porquê talvez os improváveis têm ações que nós deveríamos ter e não temos. 3, para quê? Para que você e eu façamos um exercício diário de nunca, por estarmos do lado de cá e conhecermos Bíblia, cantarmos, dizimarmos, ir para o culto e conhecer todos os clichês de todas as palavras de evangélica, todo o linguajar católico, todo o linguajar do nosso dia a dia religioso, para que a gente jamais vá pelo viés e pelo caminho dos hipócritas, dos insensíveis, dos que não conseguem perceber quem de fato são, que vão vestir uma máscara. Não. E aí, talvez, sabe por que os improváveis têm todas essas ações que deveriam partir da gente? É porque
Primeiro exemplo, os improváveis estão totalmente expostos. Os improváveis estão totalmente expostos. Não há o que esconder, não há o que mascarar, já são ridicularizados, discriminados, não precisam fingir, disfarçar ou mascarar, eles são o que são. A mulher pecadora, o adúltero e o fulano, o viciado, o rejeitado, o isso, o aquilo, eles estão totalmente expostos para todos verem. Talvez esse seja um dos motivos do porquê que quando eles adoram. Porque embora estejam sujos, são eles que estão adorando. Não é aquela dicotomia que nós vivemos como cristão, como os prováveis, onde nós honramos o Senhor com os lábios e o nosso coração está totalmente distante. Cantamos lindamente, dizimamos com força, com dedicação, com fidelidade, mas o nosso coração está distante. Fazemos atos de religiosos, ceamos, fazemos movimentos religiosos, mas dentro nós não somos verdadeiros. Eles não, eles são ali expostos, eles são o que são, mesmo que seja para a sociedade feio, mesmo que seja para os religiosos algo repugnante, eles são o que são, eles estão expostos para que todos vejam. Nós religiosos somos assediados todo dia pela hipocrisia, por vestirmos máscaras de piedade, quando o coração está totalmente sujo, por vestirmos máscara de santidade, quando o nosso coração está impuro, por vestirmos máscaras de amor ao próximo, quando somos egoístas. Nós somos todos os dias assediados pela hipocrisia, e a hipocrisia vem de um termo grego que seria o teatro daquela época, de vestir uma máscara, colocar uma máscara sobre o rosto para representar um personagem. Todo dia nós, religiosos, somos convidados a vestir uma máscara, e essas pessoas improváveis, não, elas são o que são. E nós podemos nos esconder. Meu irmão, já teve vezes de eu estar mal e de eu não estar bem, mas as pessoas, ao me identificarem como um pastor, já se abrirem totalmente para aquilo que eu ia dizer, sem eu precisar fazer muito esforço. E isso pode me levar a ser negligente com a minha espiritualidade, a ser negligente como marido, como pai, e usar dessa imagem religiosa, me vestir religiosamente, falar palavras religiosas e conseguir e fazer coisas religiosas sem nenhum impedimento. Não vai aparecer alguma coisa, esse aqui tá... Não! Por isso nós somos assediados todo dia a vestir uma máscara e fingir que está tudo bem. Mas os improváveis não, eles são o que são, estão expostos. Não há o que esconder. Eles se humilham com facilidade porque já são humilhados. Nós não, eu sou homem de Deus. Eu sou, glória a Deus, eu sou um homem de Deus. Suas lágrimas lavam, não se importam com os olhares de censura e discriminação. Eu lembro de um rapaz que eu conheci há muitos anos, que ele vivia um problema sério na sua vida, e que para muita gente ele era improvável. E toda vez que ele chegava no culto, na hora do louvor, eu via ele se derramando, eu via ele chorando, eu via ele, só faltava ele subir, ele ficava nas pontas dos pés louvando, suas lágrimas caindo, enquanto talvez muitos olhassem e não entendessem por que ele estava assim. É porque ele está exposto ali, ele não precisa se esconder em nada, ele é o que ele é, e quando ele é o que ele é diante de Deus, Deus o honra, porque Deus ama a verdade no íntimo, Deus ama a sinceridade, mesmo que seja algo sujo, mesmo que seja algo vergonhoso, coloque para Deus, coloque diante dele, mas não vista uma máscara de santidade, não finja ser o que você não é diante de Deus, porque aí você
é rejeitado. Essas pessoas improváveis, elas estão expostas, elas não precisam esconder nada, elas simplesmente chegam e são o que são para Deus, e elas nem olham para o céu, elas pedem, Senhor, misericórdia, e por isso que o Senhor atenta para elas. Se tem algo que nós temos que aprender com elas, é não ter máscaras, é nos expor diante de Deus. Convive com a realidade nua e crua. Elas convivem com a realidade nua e crua, elas são o que são. Hófni e Finéias eram 2 sacerdotes, filhos de um profeta chamado Eli. Hófni e Finéias, uma ocasião, eles estão levando a arca do Senhor de volta a Jerusalém, e eles estão, diz o texto, eles estavam com vestes religiosas, vestes sacerdotais. Quem olhasse aquela cena, vendo aqueles 2 homens com aquelas roupas religiosas, carregando a arca que representava a presença de Deus, diriam: aí estão homens de Deus, aí estão homens maravilhosos, homens cheios da unção de Deus. E na verdade eles estavam vivendo uma máscara, porque nos bastidores, além de roubar as ofertas, eles mantinham relações sexuais com as mulheres que iam ao templo. Eles faziam com que o povo tivesse aversão por ofertar, porque mal o pessoal levava a oferta, eles roubavam a oferta, eles tornavam o ato de adoração das pessoas algo pesado, porque as pessoas não o viam como exemplo. Mas eles estavam vestidos com roupas sacerdotais, eles estavam com uma imagem religiosa impecável, mas os bastidores deles eram sujos. E esse é o convite que nós, religiosos, somos convidados todos os dias. Por isso, se tem algo que a gente tem que aprender com os improváveis, é que eles estão expostos, é que eles não mascaram o que são, é que quando eles chegam para adorar, eles chegam mesmo sujos, mas chegam eles mesmos. Meu irmão, em nome de Jesus, que você chegue sendo você mesmo, que você tenha integridade diante de Deus, mesmo que sua história seja suja, mesmo que você tenha vergonha do que você fez, se chegue para diante de Deus. Segundo, a possibilidade do porquê que os improváveis conseguem fazer atos que os prováveis não conseguem. O segundo exemplo, o primeiro é que os improváveis estão totalmente expostos. O segundo é que os improváveis não se julgam merecedores. Os improváveis fazem atos que a gente muitas vezes não consegue, porque os improváveis, eles não se julgam merecedores. Muito pelo contrário. Eles já declaram: eu não mereço. Viu o centurião que nós falamos? O centurião, olha, observe isso, olha que coisa interessante. Esse texto aqui de Mateus, capítulo 8, versículo 5, o texto básico que nós lemos, diz que o centurião pediu Jesus para curar o seu servo. O que aconteceu? Jesus disse o que lá no texto? Eu vou. Jesus estava indo. Sabe por quê? Os discípulos falaram para Jesus, sabe o quê? É lícito, é legal, é bom que o Senhor vá, porque esse centurião nos edificou sinagoga. O que os discípulos estavam dizendo? Senhor, esse homem merece. É claro que isso não influenciaria Jesus em nada, mas o que eu estou dizendo para vocês é que pelo olhar dos discípulos, dos religiosos, aquele homem merecia, porque aquele homem tinha construído uma sinagoga. Aquele homem era como se fosse um admirador deles, dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos discípulos de Jesus. Ele ajudou, ele construiu uma sinagoga. Então é bom que o Senhor atenda a ele. Ele construiu uma sinagoga, ele é um homem bom. Então Jesus estava indo para a casa dele. Mas como que o centurião se via? O centurião podia pensar: ele já está vindo. Os próprios discípulos deram testemunho de mim, que eu edifiquei sinagoga, eu ajudei eles, ajudo mesmo. Ele podia pegar aquilo para si, mas o que o centurião disse? Ei, não foi isso que eu disse. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pecador. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E aí que ele vai dizer: diz uma palavra que o meu servo será curado. Toda a preocupação dele, todo o ato de fé dele é porque ele não era digno que Jesus fosse à casa dele. Por isso que ele vai dizer: diz uma palavra e o meu servo será curado. Sabe por que essas pessoas improváveis têm atos de fé, de adoração que a gente não tem? Porque eles não se acham merecedores. E se tem uma coisa que nós evangélicos nos achamos todos os dias, nós estufamos o peito e dizemos: eu mereço, eu sou digno, eu sou bom, eu sou o cara, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome.
É assim que as pessoas de fora nos veem, como pessoas prepotentes, arrogantes, porque nós nos achamos os tops, os caros santos, os separados, quando na verdade nós deveríamos pensar como os improváveis. Se você conhece um pouco de teologia, um pouco de história bíblica, você vai saber que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ninguém é merecedor de coisa alguma, todos fomos salvos pela graça do Senhor. Quando você fizer alguma coisa, ainda assim você é um servo inútil, diz a Bíblia. Não fez mais do que sua obrigação. Que história é essa de tentar dar carteirada em Deus, em Jesus? Eu mereço, eu fiz, eu aconteci, eu determino, eu falo e tem que acontecer. Olha, eu vi um vídeo do Paulo César Baruch, PC Baruch, que é um cantor, junto com a sua esposa, falando sobre eles têm um problema ela tem um problema para engravidar. E eles já estão um longo tempo tentando engravidar e não conseguem. E aí eles fazem um vídeo para pedir para o pessoal parar de cobrar a eles filhos. E ela vai explicar o porquê que eles ainda não tiveram filho. E ela vai dizer, olha gente, não precisa quando eu for na igreja de vocês orar pela minha barriga, profetizar, porque nós somos cristãos há muito, nós oramos, já profetizamos e cremos no Senhor, o Deus que pode fazer com que eu tenha filho, que pode também não fazer com que eu não tenha. E a mesma coisa é a adoção, eu posso adotar e não. Adotar não é ir no mercado e pegar uma criança. A coisa é muito mais complexa do que isso. Por favor, nos respeitem. E nós adoramos o Senhor e é o mais difícil, independente do que aconteça, de eu engravidar ou não. Aprendam isso e nos respeitem. E quando ela falava aquilo, depois eu quero compartilhar com você que vale a pena, tanto para você aprender a parar de cobrar as pessoas, uma ideia que você coloca como algo que tem que acontecer. A pessoa casou e o filho, a pessoa e o neto, e não sei o que. Nós temos que parar de fazer isso. Às vezes tem uma pessoa ali que está lutando para engravidar, ou que tem uma infertilidade, e toda vez que você fala, aquilo machuca o coração dela. E eles falavam isso lá. Nós temos que parar com essa mania de ficar cobrando as pessoas, porque às vezes tem alguém que está lutando contra. E ela dizia, eu e o Senhor, e eu e meu marido e o Senhor estamos bem resolvidos, o problema são vocês. E é isso que nós temos que começar a entender como cristãos protestantes, evangélicos, seja o que for, que nós temos que parar com essa ideia de que nós somos privilegiados. Nós somos sim, porque nós temos o Senhor, mas isso não nos diferencia de quem está lá fora. O sol nasce para todos. Há coisas que não vão acontecer conosco, como não vai acontecer com o outro, e há enfermidades que vão acometer a gente, como vai acometer o outro. Quantos pastores morreram de coronavírus? Sabe por quê? Porque é aí que nós temos que provar que nós cremos no Senhor. Se nós estivéssemos dentro de uma bolha, aí seria mole. Não ia ter lugar para botar gente. Se eu estou dentro de uma bolha de proteção, tal, como o pastor Neil Barreto falou, quando diz 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido, não quer dizer que você não vai ser atingido, não. É que mesmo que algo aconteça, o Senhor é a tua proteção. Mesmo que você perca a sua vida, o Senhor está lá com você, porque nem a morte te separa do amor dele. E a gente pega tudo como se fosse uma super proteção. Sou o cara, eu sou santo, eu sou preparado. Irmão, essas pessoas, elas conseguiam fazer esses atos, os improváveis, sabe por quê? Porque eles nunca se julgaram merecedores. Ele falou, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, eu sou pecador, Senhor. Mesmo ele tendo a aprovação dos discípulos, ele não estava nem aí. Eu sou pecador e nós precisamos entender isso de uma vez por toda. Nós fomos salvos pela graça, nós tínhamos uma alta dívida. Então, se você foi perdoado de uma alta dívida, como que você vai olhar para quem está lá fora, para os improváveis, com o nariz em pé? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Você ser perdoado de uma alta dívida, saber que alguém está devendo e você ficar julgando a pessoa. Se você foi perdoado, você vai ter que olhar com misericórdia. Pô, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, porque eu lembro quando eu estava com dívida, como que foi difícil para mim. Mas não, a gente quer se achar o tal. A gente começa a apontar a pessoa. O vírus veio porque na Sapucaí humilharam Jesus. Ninguém humilha Jesus, gente. Jesus não precisa de advogado. Você precisa de advogado. Ele é o teu advogado. Mas você não precisa defender ele, não. Porque ele não é humilhado. Ele é humilhado por nós quando o conhecemos e o humilhamos. Aí ele sente. Agora, para quem não conhece, quem no afã de conhecê-lo tenta explicá-lo de uma maneira até antagônica, até feia, e que entristece, e quem de direito que quiser protestar e processar, processe, mas eu digo no sentido que a gente se acha, olha que coisa, meu irmão, nós é que temos que colocar nossa barba de molho. É nisso que eu acredito.
Por isso que os improváveis conseguiam esses atos, porque eles não se julgam em momento algum merecedores. A última para a gente terminar por causa do horário, que eu não estou na igreja, senão eu fico à vontade aqui, a gente vai até... Tem que terminar. A última. Primeiro, o que nós falamos aí, você anotou? Os improváveis estão totalmente expostos. Segundo, os improváveis não se julgam merecedores. Terceiro, os improváveis têm consciência da sua enfermidade. Eles sabem que são pecadores. Eles sabem que são pecadores. Eles sabem quem eles são. E nós esquecemos. Tem muito a ver com o outro. Da onde nós viemos. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Mas nós fazemos como Lucas 18:11 diz, a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, que é o religioso, chegou: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os demais. Senhor, ele foi a oração dos dois, né? O fariseu, ele entra no templo. O fariseu ele não tem esse negócio de ficar sem graça e entrar no templo, não. O religioso, o evangélico, o católico, ele entra no templo, é minha casa, ali é minha casa. Ele entra normal, ele não tira a sandália, nada, porque é a casa dele, ele bota o pé, tudo, porque é a casa dele. Então ele entra na presença do Senhor como se fosse qualquer coisa. Porque ele é fariseu, ele é religioso. Então ele ora assim: Senhor, graças te dou, meu Pai, porque eu não sou como esse fariseu, esse publicano. Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano aí. Ainda fala alto, o publicano lá, chorando, cabeça baixa. E ele: obrigado, Senhor, porque eu te dou o seu dia, eu dou o dízimo, eu dou tudo direitinho, dou até os centavos, eu não deixo nada faltar, eu sou fiel, eu canto, eu faço, eu isso, eu aquilo, Senhor, obrigado, Senhor. Aí agora a oração do publicano. O publicano naquele período era considerado traidor, era considerado ladrão, era considerado a escória para os judeus, era considerado nada, era considerado improvável. O publicano orando: Senhor, eu não consigo nem olhar para o céu, eu nem me atrevi a entrar no templo. Oh Pai, eu sou pecador, eu sou sujo. Pai, me perdoa pela minha natureza, pelo que eu fiz, pelo que eu faço. E ele clama ali, ele chora ali, ele não consegue nem falar, tamanho é o peso da sua consciência. E Jesus vai dizer lá em Lucas 18:11 que quem voltou justificado não foi o provável, que é o fariseu, mas sim o improvável, que é o publicano. O publicano voltou justificado. Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então é isso. Você quer aprender com os improváveis? Você que ama o Senhor, você que conhece os louvores, você que frequenta a igreja, você que está chateado porque não está podendo ir, você que sabe o que é Mateus, você que sabe quem é o profeta fulano de tal, você que conhece Fernandinho, você que conhece aí a Aline Barros, você que fala o Salmo 91 de cor, você que fala tá amarrado, você que fala varão, fala varoa, você que fala esses clichês aí tão falados. Você que é evangélico, você que é católico, você que é protestante, você que é crente. Nós somos e sofremos o maior risco de nos tornarmos os que estarão de fora da mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Nós corremos o maior risco de não reconhecer o Messias. Então, que a gente possa olhar essas 3 observações, poderíamos falar de muitas, mas o que veio na minha mente foram essas. Que os improváveis, o que a gente aprende é que eles são totalmente expostos. Se exponha. Pare de fugir. Pare de mentir. Ele já sabe tudo. Foi igual a história de um casal que chegou para o pastor, pastor, o casal novinho, solteiros, pastor, nós estamos com vergonha, não. Nós temos um negócio para te falar, mas eu tô com vergonha e tal. E aí o pastor tentando ver se eles falavam e nada.
É que eu tô grávida, a gente não resistiu e tal. Aí o pastor falou, vocês estão com tanta vergonha, por favor, eu queria pedir uma coisa a vocês, façam o que vocês fizeram aqui na minha frente. Eles, não, pastor, que absurdo, que o senhor está falando, que coisa é essa que o senhor está falando? E o pastor falou, vocês estão sem graça de me falar sobre isso, vocês estão sem graça de fazer qualquer coisa na minha... Vocês fizeram diante daquele que sabe todas as coisas e vocês não tiveram vergonha. Vocês estão tão preocupados comigo e vocês não estão nem preocupados com Deus. Eu não sou nada, eu sou pastor de vocês, mas não sou dono de vocês. Vocês têm dono, vocês foram comprados com alto preço. Vocês têm que ter temor, vocês podem até errar, mas que haja temor. Temor de não ficar com essas coisinhas, com essas coisas. Olha, que eu não posso falar, que eu fiz. Na hora de fazer, vocês não tiveram medo nem vergonha. Agora vocês estão com vergonha de quê? Coloquem diante de Deus. É Ele que vocês têm que se dirigir. Como Davi falou, foi a ti que eu pequei. Foi a ti, Senhor, que eu pequei. Então, que a gente possa se expor diante dele, que nós possamos nos colocar sem esconderijo, sem máscara, sem hipocrisia. Que ele abomina isso. Segunda coisa é que nós não podemos nos julgar merecedores, embora tenhamos nome de cristãos, embora sejamos conhecidos como religiosos, embora a gente tenha uma aparência piedosa e atitude, embora a gente não xingue palavrão e não beba, embora a gente tenha um cheiro, não tem cheiro de cigarro, né? Embora a gente tenha que estar todo direitinho, que a gente não se julgue superiores ou merecedores de coisa alguma. Muito pelo contrário, que a gente põe a nossa barba de molho todos os dias e diz, Senhor, obrigado mais uma vez pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez nessa manhã. E por isso eu não fui consumido como deveria ser. E terceiro, que nós tenhamos consciência que nós somos doentes. Nós não somos sãos. Quando Jesus falou isso na Bíblia, os religiosos falaram, está dizendo que a gente é doente? Aí Jesus falou, porque vocês estão questionando? Vocês não são. Porque o certo não era se questionar, o certo era entender. É igual a história, quem muito é perdoado, mais ama. Quem foi muito perdoado, ama mais. Quem foi pouco perdoado, ama menos. Mas quem foi pouco perdoado? Ninguém, todo mundo foi muito perdoado. Ele teve que falar isso para poder dizer, vocês estão achando que vocês foram perdoados pouco. Vocês estão achando que vocês são muito bons. Quando, na verdade, vocês deveriam entender que todos foram muito perdoados. Então, vocês deveriam estar quebrando o vaso de alabastro, molhando meus pés, me adorando e dizendo, Senhor, me perdoa. Mas vocês se julgam muito. Não, fui pouco perdoado. Então, o meu perdão... Como eu nunca adulterei, nunca matei ninguém, então eu fui pouco perdoado. Não. Então, tá bom. Isso aqui tá bom. Não precisa trazer o vaso de alabastro, não precisa fazer muito não, porque fui pouco... Meu irmão, todos nós fomos muito perdoados. Então foi essa consciência de enfermidade que fez também com que aquelas pessoas adorassem ao Senhor de uma forma especial.